Damos início, neste momento, ao momento de reflexão e inspiração, hidroética, com o Dr. Demétrios Cristófides, professor da Universidade de Brasília. Mediação de Francisco Milanês, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN. Por favor. Bom dia, bem-vindos a mais um dia do evento. Prazer estar aqui, prazer ver pessoas interessadas na cidade. E nós vamos agora tratar de um tema talvez o mais importante, por ser o tema mais estrutural do encontro, que é a hidroética, e que vai ser apresentado pelo engenheiro, professor e pesquisador da UNB, e consultor do Ministério do Meio Ambiente, Demétrios Cristófides. Por favor. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. O dia inteiro vai ser de trabalhos sobre água. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que o Beto e a Maera me possibilitaram o convite para trabalhar com vocês aqui num momento de reflexão, que é, na realidade, toda a minha evolução. Eu fui convidado para fazer um capítulo de um livro pela Associação Brasileira de Bioética, que era Água, Ética e Meio Ambiente. E aí, depois que eu terminei, verifiquei que eu estava falando de hidroética dentro da evolução humana. Então, dentro disso, eu vou trabalhar um pouco com vocês essa questão da consciência, da evolução da consciência, e finalizando com uma base de evolução da consciência, que foi do Duane Eugene, que escreveu o livro A Dinâmica da Evolução Humana, em 1993, que foi a base da minha tese de doutorado. E esse livro levou 20 anos para ser produzido por ele. Então, eu vou ficar mais por aqui, para que eu possa acompanhar vocês, e vocês me acompanharem, e também a apresentação. Ele já foi alterado diversas vezes para ter melhor condições. Então, nós estamos num nível de realidade onde a água é a chave do desenvolvimento ambiental e a base de garantia de melhoria de qualidade de vida que nós estamos procurando. Os ameríndios, eles apresentaram um novo modo de ver, que é um modo coletivo, onde, quando a coletividade não está bem, ninguém está bem. É o olhar múltiplo. Isso se chama bem viver. Tem sido trabalhado por um grupo em Brasília e em todo o Brasil também, e na América do Sul. E com base numa realidade que tem alguns dilemas. Primeiro, que nós necessitamos de água para diversas atividades. A água vem do céu e dentro de todo o ciclo hidrológico, há diversas missões, nos fornecer para beber, saúde, viver e lazer. E nós não entendemos essas missões ou essas funções e fazemos disfunções, como poluir as águas de um modo muito ultrapassado, que é um modo de aproveitamento. Até mesmo os orçamentos da União são aproveitamento hidroelétrico, eu trabalhei nisso, aproveitamento hidroagrícola. Uma vez eu mudei para desenvolvimento e acharam que eu estava errado. Me ligaram do gabinete e falaram: você errou o nome. Eu falei: não, eu estou evoluindo com o nome. Temos que parar de aproveitar da água e desenvolvê-la, utilizá-la de forma adequada, ou cumprir a sua missão. Outro ponto é que nós desejamos a produção pelas indústrias para gerar renda, promover serviços, e as mesmas indústrias geram resíduos que causam degradação. O terceiro é que queremos a garantia de oferta de água para comer, para nutrir. Também queremos a agricultura para produzir energia e fibras. Energia, principalmente agora, mais nos últimos tempos. Mas adotamos esses modos utilitaristas, que ocasionam a depressão, a poluição, a degradação, alteram funcionalidade e alteram a missão das águas.
desculpa. Vou ficar numa posição que seja mais cômoda para todos. Então, temos que ver... Aqui não é cômodo para mim, né? É porque, como eu mudei muito, a partir de observações, eu vou ter que me colocar numa posição... temos diversos níveis de realidade, a gente não observa esses níveis de realidade. Esse nível de realidade é que a gente só observa, e principalmente a mídia, só observa quando a água falta em quantidade. Mas a falta em quantidade é o menor dos problemas. O que falta também é a escassez qualitativa. Quando eu comecei a trabalhar com água, aos 17 anos, eu trabalhei nos projetos do Distrito Federal. E eu era membro de uma empresa privada que era dos professores da USP, que foram a Brasília fazer o plano diretor de 1970. E, naquela oportunidade, eu tinha que lançar esgoto, quando era esgoto, num rio, tratar esse esgoto com a capacidade de depuração que o rio tem, eu como estagiário, sabendo qual era a vazão dos rios daquela época, mas usar uma quantidade lançada para uma quantidade receptada, de recepção. E hoje são em alguns lugares, mais de 100 vezes superior à poluição. Hoje nós estamos lançando quase que um blend de diversas substâncias na água. E outro nível de realidade é a não percepção do regime das águas, da dinâmica, que é outra questão que é grave, muito mais grave, que nós não estamos nem começamos a perceber e a tratar no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e não conseguimos evoluir muito, porque, entre nós, chegamos à conclusão que existe um outro nível de realidade, que é o quarto nível, que até inibiu que a gente continuasse fazendo. Então, existe uma outra realidade, que é o modo de estar no mundo, que aceita a trajetória tendencial da existência criada, que é insustentável e que leva à ruptura. Nós não nos preocupamos com o mundo, estamos deixando que tudo aconteça. Nós estamos os criados, os subordinados do mundo, que está sendo criado para a gente não tem modificado esse mundo. Estamos seguindo essa trajetória tendencial que leva a essa situação. Isso é uma foto da Baía de Guanabara, 10 anos atrás. Tem tudo aí. E já se gastou milhões de dólares para programas de despoluição e não sai daí. Então, qual é o nosso modo de estar no mundo? É a pergunta que eu faço, que eu me fiz diversas vezes. E por isso que eu mudei a palestra para o modo de estar no mundo para todos nós. Nós temos que nos perguntar onde estamos, onde queremos chegar, quais os percursos que faremos. Aí as palavras são importantes. São cursos de conhecimento, mas tem cursos de sabedoria também. Como alcançar êxito em apoiar as águas para cumprirem as suas funções, as águas para cumprir suas missões. Essa semana que vem nós vamos trabalhar com 450 crianças de 11 a 14 anos. Elas vão se transformar nas diversas fases do ciclo hidrológico. E o último é o das missões, porque eles vão virar nuvem e voltar à Terra depois de uma série de trabalhos de corpo e de consciência, de modo que eles voltem para suas casas como sendo água, cumprindo suas missões. Então, qual o mundo que queremos viver? É esse mundo que já passou por aquilo que nós passamos e está, sim, admirado? E qual o mundo que eu vou doar para o futuro? É esse aqui, desse mar de sujeira, 2 de agosto de 2006. A realidade é a seguinte, que nós temos um grande desafio, que é conseguir mudar o nosso modo de olhar, o modo de olhar das pessoas, para abandonar a trajetória tendencial e criar uma trajetória sustentável. Nós não podemos ficar no vermelho, seguindo, temos que acender a luz amarela e passar para o verde. Temos que evitar o homem contra a natureza. Não é uma arena, é um espetáculo o planeta. E não podemos continuar nesse rumo. Temos que ultrapassar a fase de aproveitamento dos ecossistemas como base de lucro, o olhar de aproveitamento ou de omissão e essa visão utilitarista do meio ambiente, do ecossistema, da água. Temos que, então, quanto mais cedo
nós mudarmos a trajetória aqui, menos esforço de todo tipo será necessário. Nós estamos seguindo essa ruptura que vai acontecer na vida, depois de uma ruptura na oferta de alimentos, que é essa aqui nós estamos conseguindo superar, que eu trabalho nessa questão também, e na saúde, como nós estamos vendo com as crises que estão aparecendo. Temos que mudar essa trajetória tendencial para essa trajetória sustentável, para alcançar o que é desejável, conseguindo o que é possível a cada momento, a cada passo. Promover uma mudança de trajetória com educação, mobilização, percepção, consciência, ética. Por isso surgiu a palavra hidroética. Dentro do avião que eu estava vindo, descobri que o meu conceito de hidroética, lendo um outro livro de hidroética, que falava das religiões, depois vocês vão que é o meu conceito, mas o meu conceito já mudou muito. Quando foi feito, há 1 ano e meio atrás, esse rascunho, é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Só isso com a água, né? Descobri agora, ontem. A trajetória sustentável envolve ver a água de modo que ela tenha saúde e proporcione saúde, de modo que ela possa nutrir e ser nutrida, proporcionando a vida que ela sempre proporcionou. Então, assim, eu vim falando de sinalizações, de negativos, coisas que a gente tem que mudar, e de novas possibilidades. Adotar mudanças de trajetória, alcançar uma nova consciência e ser co-criador do mundo desejado. Nós não somos criados só, não somos doulos do grego, não somos aquelas pessoas que dizem para nós o que temos que fazer e temos que seguir cegamente, mas temos que ver o mundo atual para que, olhando bem o mundo atual, possamos ir para um mundo mais sustentável. A primeira sinalização para mim, que trabalho nisso há muito tempo, desde a época que nem existia quem falasse pela água, nos ministérios, não existia Ministério do Meio Ambiente, só existiam ministérios que utilizavam a água e não sabiam nem de onde a água vinha, só queriam tirar proveito. Eram os ministérios setoriais. Saneamento, eletricidade. A primeira sinalização vem da Constituição, de 88, e eu, quando vi a Constituição, achei que o modo de aproveitamento e o modo setorial fragmentado poderia ser já substituído. Levou 9 anos para surgir uma lei da política nacional e, quase nesses mesmos períodos, começaram a surgir as leis das políticas estaduais. E o que isso levaria? Levaria, a meu ver, a um desenvolvimento sustentável, um olhar que olhasse não só o uso, mas também a oferta, a integração de todos os agentes, haveria plano de bacia hidrográfica e haveria comitês e agências de bacia. Isso nesse período. E que, em 2008, começaram a surgir os primeiros programas que eu trabalhei de integração das políticas, como o Interáguas e o Proágua, anteriormente, e a parceria com a natureza. A parceria com a natureza, eu venho falando como cooperação e parceria com a natureza, e no 8º Fórum, a Unesco lançou um novo nome, que é chamado de Soluções Baseadas na Natureza. Olha, foi chegar em 2018, o que era em 2008. Mas, graças a Deus, chegou. Então, as soluções baseadas na natureza dividem nossas ações em ações cinzas e ações verdes. E ela está propondo ações verdes, como está na própria cor da frase, lá do nome. Então, qual é o percurso? Como é esse percurso? O percurso é de um ser que deve estar presente, deve ser consciente, que deve ser ético. É esse o percurso? Vocês concordam? É a pergunta que eu faço para mim. Quais questões ampliam essa consciência para que a gente possa ser ético? Bota aqui cada um de nós no centro, desculpa ter colocado a figura de um homem, mas eu sou membro da Aliança de Gênero e Água, e também do grupo da Iara, aí, que são só mulheres. Mas é porque o meu lado feminino é esse criativo, e na hora de procurar uma figura, achei de um homem, mas é do ser humano. Então, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É a primeira pergunta que eu faço há mais de 10 anos. Quando me pedem alguma coisa, eu já trabalhei em todos os ministérios, assim, inclusive desde o Ministério do Interior, na época, fazendo programas desse tipo, e cada vez que me pediam algo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que isso é importante?
porque estou fazendo o que deve ser feito para oferecer o melhor para os seres humanos, para o meio ambiente, para as demais atividades, estou cooperando, estou cuidando, estou valorizando, estou comprometido. Como é que é meu diálogo com os outros? Há ética, né? Ou eu sou omisso? O que é que está acontecendo? As perguntas podem ser em maior número, mas essas perguntas criam conceitos que levam ao despertar de uma nova consciência através das palavras, para um saber e um querer cuidar conjunto das águas. Palavras como hidrocidadania, hidrossolidariedade, isso aí foi visto na Semana Mundial da Água em Estocolmo. Aí eles começaram, há 12 anos atrás, a trabalhar hidrossolidariedade e hidroconscientização. A professora Malin Falkenmark já tinha alcançado esse nível, hidroética. Eu fui ver depois que eu escrevi o artigo que o nome certo seria hidroética, mas já vi que outras pessoas escreveram sobre hidroética um pouco antes de mim. Tem um novo modo de falar com novas palavras que foi gerado nesse vídeo que passou antes. Esse vídeo levou a que eu escrevesse sobre a forma de você explorar, que era a palavra que era usada, mas sobreutilizar um corpo hídrico, que é emagrecimento de um corpo hídrico, através de uma pergunta que, num auditório, foi feita em Brasília, por a mim, eu tendo feito uma palestra totalmente técnica. A moça perguntou, eu tenho que tomar uma decisão, sair daqui com uma decisão, eu queria que você me falasse. Nesse caso meu, que é o caso que eu acabei de mostrar para vocês naquela animação, aí eu falei, isso é um aborto do corpo hídrico. Eu não sei nem como é que surgiu essa palavra, mas daí surgiu emagrecimento, esterilização da capacidade de gerar nascentes, que vocês viram que aconteceu, a obesidade do corpo hídrico, adoecimento do corpo hídrico e morte do corpo hídrico. Esses nomes criam um novo modo de ver. Um modo de ver que seja ampliado cada vez mais, do ser que é cooperativo e parceiro da natureza, comprometido, consciente e ético. Então, como é que eu vou ampliar meu olhar cada vez mais, subindo para ver melhor, ver ampliado e despertar? Despertar a mim e os outros. Um caso real que eu vivi é um caso no norte do estado de Minas Gerais, no município de Currais de Dentro, Divisa Alegre, e essa cidade aí que se chama Águas Vermelhas. O rio não era visto. Quando nós chegamos lá, íamos abastecer a cidade e esses 3 municípios com águas desse rio. Esse rio ele era visto de costas. Quando a gente perguntava, a rua de cima era a frente das casas que era o fundo, e esse tubo de PVC de 100 milímetros trazia descarga direta do vaso sanitário para cá. E o rio, tudo que não prestava, que tinha 9 doentes de esquistossomose em cada 10 pessoas. E o rio recebia sofá velho, tudo que não queriam. Então, a consciência da função do rio mudou em 2 anos, quando nós falamos, e as casas voltaram à frente para os rios. Cada criança adotou uma árvore, apesar de... E eu fui lá de madrugada e tinha uma criança molhando essa árvore. Elas constrangeram os adultos. Elas iam em casa e falavam, vovô, não é assim, papai, não é assim. E elas fizeram com que, do rio que eu não vejo, passasse a ser um rio que admiro, em 2001 e em 2003. Então, isso é possível. 39 mil pessoas foram abastecidas com... Esse foi um exemplo de 3 milhões de pessoas, são cidades pequenas, com o Proágua em 4 anos, feito por 3 mãos, os estados, a Agência Nacional de Águas e o Ministério da Integração, onde eu estava. Então, a nova informação, muitas vezes, transforma a forma de ver as coisas. Nós fizemos lá, isso custou R$ 1.300, é um banheiro que tem um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório. E a prefeitura fez, do lado de fora, a pia e o tanque de lavar roupa. E as casas todas eram assim.
Nessa região não tinha rede. Naquela região onde estava o rio, teve um interceptor de esgotos. Aqui não tinha rede, porque é uma área rochosa. É uma série de casas. Você pode ver que o banheiro está em todas elas. Aqui pode ver que é uma série de casas. Mas a senhora daqui, quando eu estava tirando a foto, falou assim, meu filho, não tire a foto mostrando a minha casa, porque eu vou transformar a minha casa numa casa parecida com esse banheiro, que a gente, na cidade, nem dá valor. Mas ela nem sabia que podia ter uma casa parecida com esse banheiro, com o mesmo tipo. Meus filhos trabalham na capital, em Belo Horizonte, eles vão passar férias aqui, elas vão construir uma casa para mim com esse material. Então, ela começou a ver as coisas diferentes. A nossa realidade muda, cria uma nova consciência com a nova realidade, e aqui está a nova situação. E, depois de um certo tempo, eu vi que as nuvens estão refletidas, que está aqui o reflexo da missão das águas, desde que sai da chuva, revelando o céu, que é preciso de transparência. Isso é uma frase da Verinha Catalão, no Fórum Alternativo de Meio Ambiente, a pessoa que trabalhamos juntos, mostrando essa possibilidade. Ética diz que as águas têm uma missão, e nós temos também uma missão, que nós somos água. Então, os usos múltiplos da água levam a que a gente pense como que a água é recebida, respeitada, valorizada e cuidada. Isso é a forma que normalmente se vê, mas eu falo de ver de ambos os lados, como que a água é oferecida. As ofertas da água, a missão da água e as funções, para que a gente faça com que os usos ou as funções sejam alcançadas, a missão seja possibilitada. A dinâmica da água renovável no planeta, só na parte terrestre do planeta, não vejam essa parte aqui que é diferente, é muito superior ao que vai aparecer aqui. Se eu vou botar em percentagem para ficar mais fácil, 100% da água que vem é composta de água que vem da chuva, quase 90%, e água da neve. E parte dela escoa, é chamada água azul, 41%. Quase 60% é aquela que evapotranspira, fica a água verde. Dessa que é aqui, nós temos que conhecer isso, pelo menos, para poder pensarmos em como agir. Dessa aqui, que é a água azul, 14% escoa superficialmente, 27% escoa subsuperficialmente, quase o dobro, e dessas duas, 10% vai para o escoamento subterrâneo, que é 4,1%, principalmente da subsuperficial. Então, eu fazendo em figuras de gotas, foi uma sugestão que me veio, essa quantidade vem das chuvas, essa aqui vem das neves. Elas voltam rapidamente, aqui em menos de 7 dias, 60%. 40% fica aqui, e parte dessas, especialmente do escoamento subsuperficial, infiltra, que é 10% desses 40%. Então, e para onde vai esses 111 mil quilômetros cúbicos anuais? Como é que eles são? Eles vão para as casas e voltam como esgotos. Em 500, isso foi atualizado na semana passada com o trabalho da Unesco, que eu falei de soluções baseadas na natureza. 900 vão para as indústrias, quase o dobro, e voltam como resíduo líquido. E 3.200 vão para a agricultura para produzir a nossa nutrição e também outros produtos. E voltam esses mais demorados e com resíduos também. Depende de como nós tratamos isso. São dados de uso consultivo atualizados para 2016, mas com informações agora. É um total de 4.600 em 111 mil. Então, a água existe. Não pode existir, é isso aqui, ó, que ela volta. Os 500 voltam, os 900 voltam, os 3.200 voltam. Nós temos que entender que nós somos parte água e parte da natureza. Essa é uma pintura do Alex Gray, mostrando a energia nossa. A minha energia está lá na rua hoje. A energia de vocês também. Ela alcança mais de 30 metros. Eu vi agora um padrão energético mostrando isso. Então, eu queria internalizar com vocês o conceito. Como é que está meu tempo aí? O conceito que eu apresentei sobre o que é hidroética em 2018, nesse livro que está lá na Amazon,
É a consciência, o saber pleno, a atitude responsável e sustentável com o que acontece com a água após atender às necessidades de cada corpo, dos diversos corpos pelos quais pertence a nossa constituição física funcional, pelo conjunto do nosso certo ciclo de influência. Nesse certo ciclo de influência é o espaço físico, a propriedade, a moradia, o espaço de relação em família, amigos, atividades, objetos, desejos, funções, serviços e mais um monte de pontinho aqui. Que condições hídricas eu possibilito aos outros? Ou seja, o que os outros fazem que deveria eu respeitar e o que eu posso fazer para respeitar os outros? O que deveriam me respeitar e eu respeitar os outros. E os outros são os ecossistemas, a fauna, a flora, a diversidade, todos os seres que dependem da água ou que influenciam na sua quantidade, na sua qualidade e na sua dinâmica. É um processo evolutivo que existe no conceito de hidroética, que está nesse capítulo. Hidroética, então, o que é? Aquelas perguntas: quais foram os padrões de atributos de forma e de atributos de consciência que estabeleceram vínculos com as águas que estou recebendo? Quais foram os padrões de atributos de forma e atributos de consciência que estabeleci nos vínculos com as águas que estou oferecendo? Como sou afetado pelas águas que eu recebo em síntese? E que ocasiono a coletividade e a natureza com as águas que ofereço aos corpos hídricos? E se eu olhar a dinâmica da evolução humana que eu falei do Elgin, na página 120, em 1993, o livro se chama Dinâmica da Evolução Humana, eu vou ver que ele fez os atributos de forma, de simetria de forma, como 4 dimensões, e atributos de consciência como 5 dimensões, e nós estamos passando para essa fase da existência consciente. Nessa figura aqui, que é parecida com aquela, eu coloquei já os termos em água, só para poder ganhar tempo, porque tem pouco tempo. As eras são a era da consciência contraída, dos caçadores-coletadores, das civilizações agrárias, científico-industrial, e agora, essa era, que lá na figura anterior é chamada de solidariedade, comunicação e conciliação, solidariedade, construção, superação e maturidade inicial da civilização planetária, que nós não estamos um pouco longe disso. Então, vamos voltar para aquela. Eu usei palavras, primeiro, sem colocar a água assim, mas que tipo de atributos nós temos que ter em cada fase? A primeira dimensão foi de localização, aproximação e reducionista. Foi quando as pessoas só viam um ponto na sua vida, era, bom, eu existo, onde é que está a água, eu vou me ficar próximo dela, eu só vou ver isso. É um nível de realidade, a percepção em cada dimensão. Na era dos caçadores-coletadores, a visão era superficial, de dominação, eu queria mais área ou mais água e conquistava ou explorava uma nova área, uma nova superfície. A terra dos outros. Avançava. Todo mundo fez isso. Uma grande figura foi Alexandre Magno, que depois entendeu o que era que ele estava fazendo. Terceira é a da terceira dimensão, A vezes B vezes C, que é uma visão mais profunda, então, ou mais elevada. É um volume, volumétrica. É quando eu também trabalhei atendendo ao que eu era no início da minha vida profissional, aos reservatórios, as grandes barragens de reservação, de acumulação, de estagnação da água, de fragmentação do olhar, porque cada um fazia uma coisa e continua fazendo ainda, de setorialização e tecnocentrada. A quarta é a movimentação, é a dinâmica da forma, onde se começou a falar em movimento, pegar essa água que está parada e fazer com que ela alcance uma finalidade, de uso, de aproveitamento, de exploração, e é o cientificismo que a gente aprende na UNB pelas visões fragmentadas dos departamentos. Aí começou a surgir a palavra sustentabilidade, que ontem muito bem se falou que ela está sendo banalizada, da gestão, da integração e do dinamismo da forma, ou seja, levar a água, fazer com que ela realmente alcance velocidade, alcance lugares distantes. No Proágua eu fiz isso, né? Grandes adutoras, longas, de 300 quilômetros, para atender 20 municípios. Isso foi feito para 3 milhões de pessoas. No Nordeste, que só tinha 13 milhões de pessoas sem água, 3 milhões foi 25% da população. Isso foi feito naquela década de 2000, na década passada. A solidariedade... Bom, aí passamos para essa fase que é chamada de simetria da consciência.
de compreensão da água, de cooperação com a água, de apreciação da água, de admiração pelo líquido que a água é, pelo tudo que ela é, de reconciliação com tudo que nós fizemos no passado, de consciência que eu estou aqui fazendo agora. Hidrocentrado, uma ética minúscula. E vamos passar para a próxima, de solidariedade, de encantamento, de fraternidade, uma ética que começa a ficar maiúscula, o maior, ecocentrada. Vocês viram que eu falei de soluções baseadas na natureza. Já estamos chegando aqui, pelo 8º Fórum da Água, pelo resultado da compreensão humana. Não é possível que a gente continue aqui como está acontecendo. Se já devíamos ter passado por aqui. Até uma ética maior, uma ética mais ampla, de superação e deslumbramento, para chegar à lucidez pura e maturidade planetária. E aí eu passei e só coloquei a palavra hidro na frente. Hidrolocalização, hidroaproximação, hidrossobrevivência, hidrodominação, hidroexploração, hidroreservação, hidroacumulação, hidrodinamismo, hidroaproveitamento, hidrocientificismo, hidrossustentabilidade, hidrogestão, hidrointegração, hidrocooperação, hidroadmiração, depois de hidroconciliação hidroética, uma hidroética, uma hidrofraternidade, hidrossolidariedade. Então, isso tudo pode ser. Na realidade, o livro do Eugene, ele mostra quanto tempo a gente levou até chegar no ano 2000, nessa fase aqui, e foi dito para ele que um grande acidente ia acontecer no mundo, que ia mudar a cabeça das pessoas. Quem muda, normalmente, são as dificuldades. E aconteceu. Ele estava dizendo que depois de mais ou menos 7, 8 anos ia acontecer, que foi a questão dos aviões lá nos torres nos Estados Unidos. Então, até chegar nesse ponto, nós mudarmos nosso jeito de ser, sabermos que nós temos que reconciliar com a natureza. E Krishnamurti já dizia isso na mesma época. Muito obrigado. Tá? Esse é o livro.